Ora, temos novidade. Pois é, ó. Pois é, hoje nós temos a Júlia e o Kaique aí participando desse bate-papo com a Pois gente. é, ótimo. Olá, Coisa boa, boa surpresa. Chegou aí agora o projeto. Aí. Beleza, ó, gente. Boa tarde para todo mundo primeiro. Esse aqui é o desenho em 3D do meu sistema hoje, do jeito que ele está, inclusive lá no fundo, tá? A gente tem aqui nessa área, eu tenho os aquários grandes, são aquários, esse aqui tem 2,40 por 60, 60, esses 1 por 1 por 60, 1 por 1 por 60, 2,40. Esse aqui tem 3 por 40 por 60, e é onde eu pretendo estar colocando os peixes que eu quero olhar mais. Aqui tem um aquarinho que eu estou tentando fazer o motel, mas ainda não consegui. Nesse lado de cá, eu tenho o lugar para os peixes novos, para as larvas. Aqui no meio eu tenho as larvas. Eu ia criar os camarões, mas daí as planárias não deixaram. Mudei o destino para ser os peixinhos novinhos, né? Tenho, não é desse jeito que tá os aquários, tem menos aquários que aqui, mas a ideia é essa. Tem de 4 a 8 aquários pequenos, de 15 centímetros de profundidade. Tem alguns aquários de 70, tem alguns aquários de 40. 40 por 30 ou 70 por 30, por 15 de altura. Nessas prateleiras aqui tem aquário de 30 por 30 por 70 e 30 por 30 por 60. Aqui eu tenho dois aquários que eu faço uma aquaponia desacoplada do resto, que eu tento fazer aquele projeto de quinguil de apartamento, né? E aqui também os aquários de 30 por 30 por 70, que tem também é onde engorda os peixes menores. Essa outra turminha aqui, também mesmo destino. Aqui na varanda, eu tenho 9 caixas d'água, 2 de 500, uma de 1.000 e as outras de 310. E aqui tem mais 2 caixas de 310 para aumentar para essa banda de cá. Desse lado de cá são os filtros. Aqui são os canteiros que eu tenho carvão e argila expandida. Essa parede é os moranguinhos. E aqui é onde eu vou mexer agora, que são os meus decantadores. Todo o esgoto vem por essa tubulação branca, certo? Coleta tudo. Tem um airlift aqui para levantar um nível que aqui é mais baixo que aqui. Joga tudo aqui nesses 2 decantadores. Desses decantadores por baixo sai e vem para esse outro, onde eu elevo e jogo aqui nessa cama de cultivo, onde eu planto lêmina e wolfia. E tem também, provavelmente, tubifex e dáfnia. Dáfnia tem com certeza, tubifex já não tenho tanta certeza. Nunca vi. Já plantei, mas nunca vi. Eu fiz uns videozinhos mostrando o real disso aí. Acho que podia mostrar os vídeos, daí a gente volta para eu mostrar a segunda fase do projeto, a terceira fase, na verdade, né? A primeira fase era só essa maceira, uma caixa de 1.000 litros e duas bombonas. É a versão 1, que os primeiros quindiozinhos que eu comprei. Aí depois a versão 2 foi crescendo tanto lá dentro como aqui na varanda. E a versão 3 eu vou fazer o lago. Ô, Fábio, antes de eu, Eu. antes de eu colocar o vídeo aqui, primeiro eu queria te parabenizar aí pela qualidade do material. O engenheiro é outro padrão, né? Visão, top view, roda, tal, Sim, preciso. essa ferramenta é fenomenal, viu? Para a Gosto gente dos que é negócios. engenheiro. Pô, qual que é a sua. Se quiser mostrar os vídeos aí, não tem muita ordem, tá, Mário? Porque eu tentei fazer as coisas de um jeito mesmo que pode começar por qualquer um. Acho que se começar pela ordem que eu mandei para você aí, eu não sei como chegou.
Ó, gente, aqui no meu sistema, isso aqui são os decantadores. Pelos canos brancos aí vem a água dos flow de todos os tanques. E o esgoto, certo? De onde vem a bosta dos peixes, sobe num airlift. Esse airlift tritura toda a bosta. E aí ela cai nesses dois pré-decantadores. Daqui sobe a sujeira do fundo lá, cai aqui nesse outro decantador, e aqui por airlift a água cai num mini, certo? Essa maceira aqui são 500 litros, tem 23 centímetros de água e fica o wolf, a lêmina. O esgoto chega aqui, tá meio sujo lá, a ponta não tá caindo água suficiente aqui, mas o normal cai mais água. Essa água vem com a sujeira bastante triturada, porque ela passa em 2 airlift para chegar aqui em cima. E isso dá uma granulometria bem constante, fina, bastante oxigenação. Esse é o projeto do jeito que está hoje, certo? A ideia dessa maceira aí é imitar o decantador que o Mauro tem lá na casa dele. Assim, eu nunca vi, mas eu imaginei imitar aquilo numa escala menor, tá? E o meu primeiro sistema que eu fiz, eu usava aquilo lá cheio de argila expandida, era meu canteiro, onde tinha efeito maré, era o meu cama de cultivo. Essa caixa de massa ali, né? Onde você tem as wolfia e lêmina, qual que é o fluxo de água que passa por ali? Passa mais ou menos uns 3.000 litros hora. Que o meu fluxo no sistema inteiro eu tenho perto de 18.000 litros, e ali pelo decantador passa uns 9.000 litros hora. A minha bombinha é de 9.000 litros, mas tem os airlift que ajudam, certo? O fluxo é mais ou menos 9.000 litros hora, e 1/3 desse fluxo, mais ou menos 3.000 litros hora, traz o grosso para a cama de cultivo. E o que fica, vamos dizer, coado no decantador, mais ou menos 6.000 litros hora, vai para as 5 camas de cultivo que eu tenho. Então, eu tenho 2 fluxos em paralelo. Eu tenho o fluxo que passa nessa cama de cultivo das wolf e das lêminas, que traz o grosso, o fundo do decantador, e tem o que pega a superfície do decantador, que pega a água sem nada, com granulometria, né? E joga nas camas de cultivo. E daí, então, vamos dizer, teoricamente, a ideia, a água, a maior parte da água que vem carregada de amônia passa pelas camas de cultivo e tira a amônia nas camas de cultivo, e a parte dos sedimentos grossos, que é a bosta moída, fica no decantador e fica como alimento das lêminas. Também creio que consuma amônia nesse sistema, porque tem uma camada de uns 12 centímetros, 15 centímetros de lodo no fundo, que é onde está um monte de vida, tem planária, deve ter tubifex, tem cíclope, tem dáfnia, tem, assim, todas as vidas que quiserem me arrumar aí, eu jogo lá dentro, porque eu acho que serve tanto de alimento para os peixes, como de mais estabilidade no sistema como geral. Tá. Você poderia detalhar ou explicar melhor como é que é o nome? Airlift, acho que é, né? Tem como você explicar melhor isso aí? O airlift, eu fiz um videozinho, mas Tem um falando em palavras científicas simples, tá? O airlift é um sistema onde você diminui a densidade do fluido dentro de um tubo vertical, e por diferença de densidade, o empuxo empurra a água para dentro do tubo, certo? Como você mistura ar e água, a mistura ar e água é menos densa do que só a água. Então, cria uma diferença de empuxo e empurra a água, sai do sistema, vamos dizer, do tanque, entra para o tubo por empuxo. Muitas pessoas, a maioria das pessoas pensa que o airlift, não, a água, o ar sobe e arrasta a água junto. Não é isso que acontece. O que acontece é o empuxo. A água de baixo, como está mais dentro, tem mais peso,
ela empurra a água misturada com ar para cima, entendeu? E isso aí joga para cima, e como sobe, eu ainda não consegui um tamanho de bolha, ainda o tamanho de bolha que eu tenho é de um diâmetro perto de 1 centímetro, tá? Que não é o melhor. O melhor se eu conseguisse em 10º de milímetro, que daí ia conseguir muito mais oxigenação, mas para o intuito de triturar a matéria orgânica, as bostaiadas, eu acho que se eu conseguisse de 0,5 centímetro, de 5 milímetros por aí as bolhas, ia ser o melhor. Mas isso aí é tipo o Ângelo que pode dar umas dicas para a gente aí, o professor nesse negócio aí de McFlu é ele, né? Eu estou aprendendo umas coisas, ainda não tá fácil achar uma literatura que entre nesse nível de detalhamento do airlift. Eu já vi muito airlift funcionando em estação de tratamento de esgoto, por conta dessa trituração e oxigenação. Então, essa mistura que sai do airlift sai muito rica em nutriente e oxigênio. Então, as bactérias que vivem disso acham ótimo, né? E é sistema usado em tratamento de esgoto intensivo, tipo da capital aqui em São Paulo. Tem aquela estação aí em Cotia, que é gigantesca, que é a maior da América do Sul, que eles fazem os airlift e desce 12, 15 metros e sobe, revirando tudo, oxigenando e homogeneizando, né? Essa é uma linha que eu tenho, como eu cometi um erro de avaliação no começo da minha brincadeira, que eu comprei uma turbina que tem muito mais potência do que eu preciso, então eu abuso dos airlift em todo lugar, né? Todas as saídas de aquário a partir de um tamanho e das caixas, sai tudo via airlift. Tipo aquário de 200 litros já sai com airlift. Muito menor não funciona direito nos aquários pequenos. E cria um fluxo meio forte que quando sobe, se subir algum filhotinho, alguma coisa, então eu prefiro fazer nos aquários pequenos, que normalmente tem os peixes menores, eu prefiro fazer por extravasar por um ladrão. Vou colocar ele aqui, aproveitando a pergunta do Minoro, que a gente segue uma sequência de raciocínio. Só explicando aqui, ó, o que é um airlift, né? O airlift é uma forma de bombear a água através usando o ar como o motor, né? Mistura ar e água, forma uma mistura menos densa do que a água, então por empuxo a água empurra a água de fora, empurra a água de dentro que é menos densa, empurra para fora, ela sobe. A ideia é essa. Vem o ar do sistema, desce numa mangueira grossa para ter menos perda de carga. Aí aqui na ponta não está bem visível, mas tem um elo feito de esponja porosa, que é uma esponja porosa, não, uma mangueira porosa, que é uma mangueira feita de esponja, né? E sobe o ar e a água, isso gera muita oxigenação e muito atrito, né? Gera bastante confusão dentro da água, fica muito turbulento e aí a bosta dos peixes sobe triturando. Aí vai embora. Aqui os tubos finos não foi a melhor ideia do mundo. Se fosse grosso era melhor. E tenho em todo o sistema, eu tenho o mesmo esquema. Eu faço um funil com uma garrafa, ali eu acoplo o ar e sobe, misturar a água, que é bem menos densa do que a água, e a água empurra. Aqui a minha ideia, essa é minha mesmo, ó, fiz uma flauta, uma parte da água retorna, e essa água retorna oxigenada. Eu ponho a tela assim para não espirrar a água longe, e também porque forma um biofilme aí, forma uma oxigenação, né?
Ali eu tinha pedido o Fábio para poder explicar um pouco o que era o airlift ali. É, apesar da explicação de engenheiro, é, para mim, leigo, para mim é muito mais fácil raciocinar é que a bolha é que empurra a água para cima, mas foi legal ouvir sua explicação que aí a água aerada fica mais leve e a água mais pesada é que vai empurrando isso aí, né? Tem um videozinho, depois eu coloco lá no grupo, que eu não achei ele, mas eu vou procurar. É um videozinho de uma universidade nos Estados Unidos que o cara explica assim, ó, ele enfia um tubo dentro da água e vai jogando óleo, um óleo que tem a densidade metade da água. E ele vai jogando óleo, é um tubo transparente, e ele vai jogando óleo e ele mostra que o tanto que está dentro é o mesmo que está fora. Ele enche o tubo inteiro e o tanto do tubo que está dentro da água fica fora. Por quê? Porque a densidade é metade da água. Então, se você conseguir misturar metade água, metade ar, que vamos dizer, teoricamente, é quase que o dobro de densidade, vamos dizer, é quase metade de densidade, se você puser meio a meio ar e água, você consegue, o tamanho que tiver o tubo dentro da água, você consegue atingir de altura de recalque, certo? O que dita o quanto mais você consegue subir é a diferença de densidade entre a água e a mistura ar-água. Ô, Fábio, beleza? Fábio, é o seguinte, essa flauta aí que você fez aí, na verdade a água turbulenta passa ali e aí volta uma parte dela suja ainda, né? Para dentro do aquário. Isso, não tão suja, tá? Ela vem bastante. Porque, como eu coloquei a flauta passando na. É porque vai vibrando, vai virando. Como eu não colo nada, Ah, porque eu tenho ainda a mania de ir mudando as coisas, né? Então eu não colo. Eu coloquei o furo na meia cana. sei. Então, vamos dizer, o grosso caminha mais por baixo e essa água extravasa por cima e cai, a água cai limpa. Eu já pus perlon embaixo, suja um pouco, mas como fica tudo muito fino, acaba voltando e o fluxo que eu tenho aí, que dá uma volta a cada 2 horas, a água muito limpa, muito limpa. Assim, Entendi. ela é meio suja, os vidros, sujo tal, mas a água é limpa, sem cheiro. O Deve Mário já ser teve aqui em casa, já viu. Os essa peixes são mais turbina, ou menos, mas a essa água é boa. turbina de Boeing que você pôs aí, ué. Eu pus uma. Tem um cavalo. A minha turbina tem um cavalo de potência. Eu gero 3.500 litros minuto Eu de lembro um água. dia que você mostrou, tava uma zoeira aí que você falou, e agora? Não, é uma zoeira. Tem um videozinho dela, é o pai do barulho. Eu estou Não, beleza. tentando arrumar uma Samsung CP180 lá, aquela que tinha, na verdade, a CP70 aí no evento. E eu já vi que a 180 ela produz 180 litros minuto, que é o suficiente para mim. Sim. Eu produzo hoje 3.500 litros minuto. Eu Nossa, trabalho, e porque eu não uso tudo que eu produzo, a bomba trabalha forçada e consome mais, né? entendi. É um erro grave de iniciante que eu tive aí de ter. Se eu tivesse comprado um daqueles de 900 litros minuto, já seria muito mais do que eu precisaria e economizaria muito mais na energia. Eu estou aqui nessa mudança das coisas aqui. Uma das coisas que tá muito difícil de importar as coisas da China por conta dessa guerra aí que está acontecendo. Muitos importadores perderam a confiança. Então tinha 2, 3 no Brasil, já vendeu e os caras não estão repondo. E tá complicado, mas eu vou conseguir. Isso aí é uma coisa Beleza. só de é Isso só aí. usar o método chinês, ter paciência. O Fábio tem uma pergunta aqui do Ângelo aqui no chat, ó. Não conseguiu colocar microbolha com placa porosa igual de CO2 de aquário plantado, não? Então, na verdade, eu não tenho acesso dessas placas e como está funcionando com a mangueira que eu tenho, ainda não cheguei nessa filigrana de melhorar muito. Eu entendo assim, eu vou dedicar um tempo estudando isso aí, mas eu ainda estou estudando outras coisas, não tem dado tempo de eu ver. Aceito sugestões, sim, todas que você mandar aí, ó, nota 1000.
Ô, Fábio, outra coisa. Tanto a água dos aquários quanto das caixas, todas elas circulam, é tudo a mesma água? Sim, sim, tudo a mesma água. São perto de 18 mil litros e tudo a mesma água. Eu tenho 1.000 litros no SAMP, uma caixa de 1.000 litros, duas de 500, seis de 310 e tenho 9 aquários de 600 litros e tenho mais um monte de aquário pequeno, somando tudo dá perto de 18 mil, entre 17 e 18 mil. E a minha ideia, eu sou aquaponista, né? Eu entendo que o ciclo é que garante tudo. Penso muito nas coisas que você coloca sobre sanidade, do problema de se vier uma doença empestear tudo. É um risco que eu corro, assim, com bastante medo, mas corro. E por isso faço quarentena aí o máximo de tempo que eu consigo com os peixes, não enfio coisa nova no sistema, sem os devidos cuidados. Eu acredito, vamos dizer assim, a minha linha de estudo, né, é a aquaponia. Dentro da aquaponia, a gente acredita que quanto mais peça tiver no sistema, mais sadio ele fica. E vamos dizer, eu tive sorte todo esse tempo aqui, ainda não tive nada. Eu tive apareceu Lerne aqui nos peixes que eu trouxe, mas apareceu na quarentena, e na quarentena zerei, mas não tive nunca nenhum outro problema de sanidade. Então eu procuro, eu entendo assim, uma das dúvidas que a gente, na hora que a gente for debater aí, é que eu não sei se eu vou fazer dois sistemas paralelos, porque esse laguinho que eu vou fazer vai ter mais 18 mil litros também. Então, eu não sei se eu faço dois sistemas isolados ou se eu faço tudo num só. É uma coisa que eu ainda não tenho certeza e gostaria de aproveitar o momento nosso aqui, trocar uma ideia sobre isso, né? Nesse caso seu aí, para microbolha, é só placa porosa mesmo. Venturi não dá, rotor não faz sentido, então rola só placa porosa mesmo. Vou ver se acho algum tutorial na internet. Já vi o pessoal fazendo com cerâmica de vidro sintetizado. Beleza. Ah, joia. E o que você tiver aí para mandar para a gente testar, aqui eu estou com tempo para isso. Bom, eu vou aqui para o próximo vídeo, porque a gente viu aquela planta que você mostrou do sistema como um todo, e aí agora você foi filmando as partes, então dá para poder as pessoas irem conhecendo etapa por etapa. Aqui eu tenho minhas camas de cultivo, que elas não são muito clássicas dentro da aquaponia, porque elas têm esse meio de carvão aqui. As camas são em fluxo contínuo. Quem me passou essa dica foi o Ângelo. E aqui eu tenho meus moranguinhos. 2 vezes por dia faz a água correr aqui por cima. Os moranguinhos estão meio murchos aqui porque está muito seco o ar e é começo da safra. As abelhas não estão polinizando legal. É isso, ó. Temos aqui 5. E aqui por baixo passa o filtrado lá que vem aqui. Tanto dos decantadores primários lá, que o grosso sai por baixo e por cima. Aqui por cima vai, passa aqui, ó, e cai direto aqui nas camas de cultivo. E o que sai aqui dessas, que é a cama de cultivo das lâminas, cai aqui. E aí cada cama de cultivo descarrega nesse cano grosso e que tudo vem aqui para o SAMP. O SAMP é uma das dúvidas que eu tenho, porque eu tenho uma caixa e meu SAMP ele tem alta tecnologia. Aqui porque tá meio escapando muita sujeira, eu pus essa peneira, mas ele é uma mangueira porosa soltando ar aí forte. E as tampinhas de garrafa fazendo a vez da mídia. Esse SAMP tem 1.000 litros e uma bombinha de 9 mil litros hora
Falaria que a bombinha Mix Life, 9.000 litro-hora, uma bombinha de custo bom, consumo baixíssimo, e ela tem um eixo de cerâmico de 10 milímetros. O que a maioria das bombas aí, Oceantec, Samsung, tudo é 3 milímetros. Então, esse eixo cerâmico fica muito sensível, ele quebra fácil. Esse de 10 milímetros não quebra, ele é muito resistente, então é um tipo de uma bomba que dá zero de manutenção. E ela consegue jogar sujeira para cima também. Até 1, 2 milímetros ela joga sem travar o rotor dela. Dúvida em relação ao SAMP, eu tenho uma outra caixa de 5.000 litros, daquela de tampa de rosca, e eu tenho dúvida dela, porque daí eu acho que vai ser difícil de limpar. Essa caixa, eu até mandei uma foto dela também, depois qualquer hora quiser. Eu vejo bastante dificuldade de manutenção nela. Seria legal, porque ela é fechada, é escura, para fazer essa parte do sistema que fica a mídia, é melhor escuro, né? Mas eu acho que vai ser complicado para parte de manutenção, trabalhar, manter limpo. É essa caixa aqui. Eu acho que a entrada é pequena, tem 60 centímetros, e sei lá, acho que é complicado. Estou ainda pensando, ainda não decidi isso aí. Com esse fluxo de água e esse volume, com qual frequência que você limpa aquela outra caixa, essa da boca aberta que você mostrou primeiro? Então, essa aí de 1.000 litros, desde que eu montei ela tem uns 2 anos, eu nunca limpei. Pois é, eu fiquei Eu nunca pensando nisso, limpei. porque a hora que eu vi o seu comentário nessa dúvida aí, com esse movimento de água que faz nesse volume ali, a sujeira não iria acumular ali, não iria? Não, não. A sujeira sobe pelos canos, Tanto que nas torneiras lá dos aquários pequenos, que tem um fluxo pequeno d'água, quase todo dia tem que dar uma abre e fecha a torneirinha, porque vai enroscando sujeira e acaba entupindo o fluxo. Mas eu não vejo como evitar isso aí, porque quando uma mídia raspa na outra, ela descola a bactéria e vai formando uma poeira disso aí. E forma um lodo marrom no fundo, assim, que acaba parando no aquário. E como eu tenho o carvão, um pouco da poeira do carvão gruda nisso aí, então fica um pó preto por dentro dos aquários, que eu já acostumei, entope quase todo dia, ou pelo menos umas 10 torneirinhas, mas é aquela história, passa da comida, abre e fecha a torneira, ela limpa. Tem dado esse trabalho, mas é pouco trabalho. E periodicamente, aí uma vez por mês, eu passo um roto-router dentro de todo a tubulação para não ter surpresa, para tirar alguma sujeira, alguma coisa que esteja enroscada. Não que tenha entupido, mas na saída, nos esgotos, às vezes vai um tufo de raiz de lêmina e acaba enroscando em algum lugar, vaza um aquário, mas eu tenho. É aquilo que eu falo no vídeo lá: tubo fino não é bom, saída de esgoto, quanto mais grosso, melhor. Mesmo que o fluxo seja pequeno, põe tubo grosso, porque o trabalho de desentupir é um saco. Gostoso é separar peixe, desentupir cano é chato. Aquela hora que mostrou ali os morangos na vertical, que você comentou que 2 vezes por dia abre a água, abre manual essa água? Isso, manual, manual. Um dia vai ser automatizado, mas por enquanto ainda, como ainda está muito mudando as coisas, e eu também não sou muito apto com essa parte da eletrônica automatizante, então, por enquanto ainda está no manual. Mas abre de manhã cedo, quando vai dar a comer para os peixes, e depois à tarde, tipo umas 2 horas da tarde, abre, dá mais uma encharcada e tem funcionado bem. O que eu tenho notado é que com esse tempo que está muito seco, as abelhas não estão polinizando. Eu tenho uma caixa de jataí ali perto e eu tenho uma caixa de marmelada também perto num oco de uma árvore. E eu não vejo elas passeando. Eu não estou vendo elas em nenhum lugar, porque eu acho que é por conta desse
clima que está muito ruim, elas não estão saindo de casa. E aí os morangos ficam gorados. Ele não... Algumas flores da inflorescência só são polinizadas, e aí o fruto fica defeituoso. Assim, um lugar fica todos os carocinhos junto, e do outro lado, ou então ele fica murcho. E eu já perguntei para o cara que me deu as mudas, ele falou que é falta de polinização isso aí. Aqui tem as caixas com os peixes. Tem os vermelhinhos, uns pretinhos. Tem aqui uma caixa de 1000, 3 de 310, mais 2 de 310 e 2 de 500. Os branquelos cabeçudo, os maiadinhos. Tem um cabeçudo aqui que eu já vou mudar ele logo de lugar. Vai vir aqui. E aqui é a varanda. A ideia também é montar mais ou 2 caixas ou 2 aquários aqui. Não sei ainda, vai depender de achar o material para fazer os aquários ou não. As caixas aí, de 300 e pouco, 500 litros ali, você tem feito então a recria ali. Recria em guarda? Ou não? Eu não entendi direito. A engorda. Eu faço a engorda ali. Ali eu Engorda. pego os peixes, sei lá, tamanho 3, 4 centímetros e deixo lá até, vamos dizer, ainda não cheguei no ponto de falar, não, vou tirar de lá os graúdos para pôr para outro lado. Ainda, vamos dizer, eu pretendo tirar agora eles, os melhores aí, formar os casais e aí vou guardar os peixes no laguinho fora, né? Os graúdos. Até isso aí é conversar com quem já tem um plantel aí para o melhor manejo disso aí. Eu também ainda não sei, tá? Vamos lá, próximo vídeo. Aqui dentro eu tenho a engorda dos miudinhos, vários aquários pequenos. Esses aqui tem 30 por 30 por 70. Esse aqui é um pouco maior, que é o meus aleijado. Tem uns par dele. Tô criando coragem para jogar eles no lago. Aqui 2 sisteminha aquapônico independente que eu tô testando umas coisas. Aqui os lugares onde os pequenininhos novinhos ficam. E lá tenho mais uma bateria aqui dos que inclusive já está na hora de dar uma seleção aqui. Já tem uns bem bonitinhos. Uns não despigmentam, né? Vamos aqui para o próximo aqui. Aqui na sala de baixo eu tenho 9 aquários, cada um tem mais ou menos 700 litros. Tem os compridos de 2,40 por 60 por 60, 1 por 1 por 60, 2,40, 1 por 1, 1 por 1. Tem esse aqui. E esse aqui é o aquarião titular. Aqui quando eu fico muito preocupado com a vida, sento aqui nesse trono. Tem uns gorduchos pra gente olhar. Aqui agora que começa o inverno, eu tiro os gordos daqui, boto um aquecedor aí dentro e puxo os meus bebisquinhos, arlequim, mal selecionados. Eu ponho eles aqui que fica o aquecedor aqui, um fluxo bem lento, que assim eu consigo que eles não morram de frio. E esse é o sistema. Ficou legal essa sequência de vídeos que você fez, né? Porque aí depois, a hora que você voltar na planta ali, se tiver alguma coisa para olhar para lá, e todo mundo agora já tem uma noção do que você mostrou no projeto e aí com a filmagem ponto a ponto. Deixa eu pegar um próximo vídeo aqui. E esse aqui é o meu sistema de quarentena, onde eu tenho 2 aquários de 750 litros, 2,40 por 60 por 60. Eu tenho aqui um decantador
que eu uso para fazer minhas mudas. Inclusive já está tudo pego aqui, já está na hora de mexer. E tenho aqui um filtro que tem carvão, tem caco de telha, tem mídia, aquelas mídias cerâmica. Aqui tudo funciona na base do airlift. Capta aqui, joga para cima. Aqui tava dando umas explosões, aí eu tive que criar essa gambiarra aqui. Derrama lá dentro no primeiro aquário, no segundo aquário. Os dois têm uma interligação lá no U. E chega o ar. Entra o ar lá na boca do airlift, cai aqui. Essas cano é uma flauta horizontal, onde o excesso da água cai muito oxigenada, volta para o aquário, fica muito bom. Os vidros estão sujos pra caramba, mas a água tá limpinha. Aqui onde que estão os meninos? Estão aqui os meninos. Esses são descartes. Estão aí porque estou arrumando lugar para levar. E essa é uma outra mania que eu tenho também, fazer essas arvinhas aí de madeira. Foi pro próximo aqui. E agora os bonitinhos aqui, tô filmando só no top view porque os vídeos estão sujos. Tá muito sujo os vídeos. Então vai de top view mesmo. A próxima etapa agora é entrar no processo de seleção dos peixes, né? Para poder. O esquema está ficando bacana. Agora tem que trabalhar a seleção dos peixes. É isso aí. A parte do engenheiro tá boa, né? Agora tem que melhorar a parte do biólogo, né? Isso, isso. Bom demais. Vamos ali que tem mais 2 vídeos ali para a gente ver. Um deles é esse aqui, dos peixes ainda. Esse é o zangado, ó. Tem um belo de um en. Gosto muito desse peixe aí. O en dele é um dos que eu acho mais bonito. Ele é bem guzi, assim. Só a cabeça, bonito mesmo. E vamos lá, agora a gente vai ver a turbina do avião. Aqui é o coração barulhento do negócio, aonde vai bastante ar para todo o sistema. O arzinho sai lá para fora, aqui por dentro, vem para a sala. Aí aqui caminha o ar por cima e distribui aqui. Cada tanto tem um registro e uma torneirinha para cada blue que tem. E aqui nesse central aqui vem água limpa, as torneirinhas, cada uma enche os aquários. Tem um blue em cada aquário. Arzinho que vem por cima. E aqui, sistema de esgoto, vai embora, cai num decantador, airlift, vai embora lá para os decantadores. Aqui o esgoto que vem lá de baixo, também sistema airlift. Sempre que eu posso eu faço um airlift. Tenho ar pra caramba. E tem os bonitinhos.
Bom, com esse vídeo aí, a gente fechou a sequência de vídeos que o Fábio fez. Beleza, alguma pergunta aí, alguma coisa? Que daí, senão, eu vou compartilhar o projeto do o que virá, o que vai ser o 3.0 agora. Esse aqui é o sistema, o que eu quero fazer agora. Eu quero tirar aqueles decantadores daqui, fazer uma calha, daí todo o esgoto cairia por aqui, cai na calha, e aqui extravasa e vai para o SAMP e para as camas de cultivo. Essa calha vai ser, provavelmente eu estou orçando isso aí, eu ganhei umas telhas dessas telhas industriais que tem abertura de boca 80 e embaixo 40 e profundidade 40. Então, eu estou vendo como revestir isso. Nessa semana eu já vou ter umas ideias já. E daí vai ser aqui o decantador onde eu vou criar a lâmina e o úfia. Vou substituir aquele monte de lugar para entupir por um lugar que vai, ao meu ver, andar fluido e tranquilo, né? Essa é o último melhoria do sistema velho, do sistema antigo, vamos dizer assim. E aqui é o parte nova que eu vou fazer, é um laguinho tem 6 por 3 externo, interno vai ser 30 a menos, então é 5,70 por 2,70, com duas janelas num lado de 1,95 por... Aqui não está desenhado certo, mas o vidro que eu tenho é 2,5 por 60, então vai ser 1,95 por 50 a janela. E a ideia é essa. Aqui, a minha dúvida, aqui também tem uma caída dessa beirada daqui para essa beirada da cá 10 centímetros, essa face em nível e essa em nível, aqui cai 10, aqui cai 10. Nesse canto, eu vou colocar um airlift, jogando a água para cima, numa calha de decantação aqui também, similar àquela da fase, da primeira fase. E depois, aqui do canto, também por airlift, joga a água aqui, eu vou fazer uma cama de cultivo. Tá esquemático aí, provavelmente vai vir aquela maceira para cá, e daí a água sobe, pum, cai e volta numa cachoeirinha para dentro do laguinho. Essa é a ideia. Aí eu estou na dúvida se eu conecto os dois sistemas, que é fácil, eu trago uma água vindo daqui, cai lá e um extravasor volta para cá, ou cai em algum outro ponto. A ideia é essa. Já concretei a base aqui, e essa semana sobe as paredes, vamos fazer as vigas e tal. E tem um amigo que faz lagos que ele vai me orçar de colocar aquela membrana por dentro aqui e lá por dentro da calha também. E estou estudando aí as melhores soluções para isso aí. Provavelmente eu vou pôr mais uma bomba aqui. Eu tenho uma Oceantec 20.000 parada, vou colocar ela para funcionar e daí provavelmente um ramo alimenta com uma bomba, o outro ramo alimenta com a outra. Aí vai ter umas continhas aí para ser feita, mas a ideia é essa. Aqui, nesse canteirinho de cima, que é o último canteiro, eu vou colocar brita e vou fazer fluxo maré. Não vou colocar carvão, porque na maré o carvão não é bom. Ele acaba... uma parte do carvão raspa na outra e eles acabam se desgastando e comata muito rápido, apesar de ser bom para as plantas, mas não é bom para o efeito maré. Então, vai ficar nas que já tenho hoje com carvão e fluxo contínuo, e aqui provavelmente com brita ou argila expandida e fluxo maré. A ideia é essa. A minha dúvida principal é essa questão do unir ou separar os dois sistemas, são equivalentes no volume d'água.
mesmo se eu juntar os dois, eu vou deixar de uma forma que seja fácil de separar de novo, só interromper um lado de alimentar e puxa uma bomba de um lado para o outro, ou eu acho que esse lago ele vai funcionar só no airlift e não vai precisar de nenhuma bomba. Qual que vai ser a profundidade do Dúvidas? Aqui de água vai ter, vamos dizer, é 80 de profundidade. São 4 fiadas de tijolo a profundidade, 80. Então vai ter uma viga em cima, vai ter uns 60 de água, entre 60 e 70 de água, que vai dar, somando tudo aí, os mesmos 18 mil. Pura coincidência, tá? Porque o espaço que eu tenho aqui cabe 6 por 3. O meu laguinho aqui tem 8.000 litros, né? E é feito de alvenaria. Eu não tenho já membrana por dentro, cara. Ele é direto. É só você colocar bianco na massa, quando você for estar fazendo. Depois tem uma manta líquida da Baltec, revestido por dentro, cara. Não dá vazamento de jeito nenhum, cara. É bem tranquilo. Eu tô orçando qual dos dois vai ficar mais barato. Porque eu acho que no fim das contas, por conta da mão de obra, a manta é capaz que fique mais barata. Eu tô orçando por conta disso. Vai ficar bem mais bonito do que a geomembrana. A geomembrana é preta, né? Baltec você pode colocar branco, ou cinza, ou verde. Fica um acabamento bem bonito. Compara preço, compara preço. Não, eu tô orçando vários sistemas por conta disso aí mesmo. Porque eu também fiz o poço aí, tudo, né? Então, foi um gasto meio grande aí, então tá valendo a pena bater cabeça em várias hipóteses para ver o que vai sair mais viável e mais barato, né? Mas eu tô testando várias coisas, assim, viu, Emerson? Coisa de piscina, várias coisas. Ô, Fábio, eu não sei se você falou, qual que é a espessura do vidro aí? Então, os vidros são placa de 8 com um vidro laminado, né? Eram portas de uma vitrine de um shopping aí que eu comprei no Ferro Velho. E são portas de 2,5 por 60 e elas são com vidro laminado. É 8 milímetros vidro laminado. Então, mesmo que estourar, ele para no plástico que tem no meio, né? Mas eu tenho alguns aquários feitos com vidro só, o vidro temperado, mas passando emoção, né? Mas a maioria das peças que eu tenho aqui de vidro é de ferro velho, mas é laminado. Quase todos que eu tenho aqui. Tem só os dois de fora lá que não é laminado. Que foram os que eu achei que ia dar mais problema e não deu nem problema desde quando eu fiz. Não, todo jeito tem uns programinhas aí para dar uma calculada, né? Porque tem uma pressão significativa ali, né? O volume é grande. E é bom dar uma calculada direito nisso, né? Mesmo que ele vai quebrar e ficar, mas vai quebrar, né? Por isso Enfim, que vai ter viga em cima, embaixo, certo? Fazendo o quadro inteiro. E eu sim. vou deixar 5 centímetros de região de colagem. Eu entendo assim, um vidro de baixa resistência tem 60 MPa, É, certo? 60 MPa é uma resistência altíssima para qualquer coisa na construção civil. Ferro é CA50, são 50 MPa, certo? Você usa pequenas quantidades de ferro. O concreto é 25 MPa. Os blocos são 4 MPa. Então, em termos de resistência, eu entendo que o vidro dá mais resistência. Eu andei lendo também o artigo só do que o Ângelo vidro você lá não pode sobre pôr os ferragem no aquários. meio, né? Não, mas você consegue apoiar, né? Você consegue É, apoiar, né? E o vidro tem uma capacidade de flecha bem grande também. E vai ficar é, travado, não vai movimentar. sim, Vamos dizer, onde eu vou ter a maior esforço. No meio, no fundo. Vai estar travado. Então, quer dizer, você joga um terço para cima esse maior esforço. sim. Se eu entendi bem as coisas que o Ângelo escreveu no artigo dele lá sobre aquários, estou seguro, Sim. certo? A parte de engenharia não tenho muito medo, tenho mais parte da aderência da cola no vidro, na superfície que eu for. Não sei que superfície que vai ficar para colar o vidro com. Porque
Porque se eu estou pensando hoje em colar um piso, né? Que daí eu tenho cimento e cola no poroso e o lado do piso é liso. E aí cola liso com liso, o silicone pega bem, né? Porque o silicone não pega bem no áspero, né? Na Pensa em região fazer, porosa, cerâmica, pensa em não. fazer uma canaleta nessa viga de baixo e das laterais e uma canaletazinha para encaixar ele de cima para baixo. E aí você fixa ele na canaleta, sabe? Um Certo. chanfro, Entendi, entendi. entendeu? Que É, aí ele fica aí. encaixado. E aí É, você, mas eu não quer dizer, sei vai se o colocar mais. concreto, É, vamos dizer, o material que você vai fazer essa canaleta, eu a não sei se taxa ele de resiste dilatação é igual o vidro. diferente, né? A É, a taxa de hora que ele vai dilatação. começar a pressionar o vidro, pode ser que eu faça uma canaleta, boa ideia, essa que eu faça uma canaleta de piso mesmo. Põe piso de um lado e piso do outro. E daí enche de silicone no meio e encaixa, né? É boa ideia, boa ideia. Não tinha pensado nisso, não. Não, mas se você for colocar a cerâmica, você não precisa fazer canaleta, não, que é o que eu tenho aqui. Eu coloquei foi um revestimento de cerâmica, e aí você mete silicone e cola o vidro na cerâmica. É o que eu estou A pensando em cerâmica fazer, é mais isso espessa, mesmo. ela Eu, eu não tem entendi. 0,6, 0,5, né? A cerâmica de espessura. Isso, por aí, por aí. Mas esses detalhes aí, viu, Emílio, eu tô nos últimos pensamentos sobre isso, porque logo, né, eu entendo que essa semana aqui as paredes vão estar todas erguidas, e daí já vou começar a impermeabilizar ou aplicar a manta, aí vamos ver aí esses orçamentos que vão vir. Eu já fiz um orçamento de impermeabilizar como piscina e aplicar revestimento em piso. Já fiz orçamento de pintura base epox, esse não tem nem, é caríssimo. Tem um outro revestimento emborrachado que usa para caixa d'água e tô aí ouvindo. Aí esse amigo meu que faz os laguinhos falou que vai orçar também de colocar a membrana. Vamos ver qual que vai sair mais em conta e mais que der menos trabalho no futuro, viu? Porque eu nem ligo muito de gastar um pouco mais agora, mas ter pouco trabalho. A principal ideia é fazer um sistema que dê pouco trabalho, o trabalho seja separar peixe, dar de comer, coisa gostosa, né? Esse trabalho de ficar consertando vazamento, desentupindo o cano, esses trabalhos eu não estou mais querendo, não. Ainda é sobre lá atrás, o primeiro vídeo, né? Ele mostrou lá que tem um aquário motel, né? Que é onde ele vai colocar os reprodutores lá para reproduzir. O aquário motel, você tem que encher ele, pelo que eu vi lá, ele está conectado com todas as suas conexões de água e esgoto lá, né? Mas é interessante você montar o aquário motel, assim, na semana que você vai colocar os casais para reproduzir, né? Então, e que você coloque a aeração aquele, como é que fala? Aquele caninho, né? Aquele tubinho de aeração lá, pedra porosa, ou se não, um filtro esponja. Porque eles vão ficar ali 1 ou 2 semanas no máximo, né? Vai só reproduzir e você vai retirar dali. Aí você colocando com essa água que tem toda essa carga lá da filtragem, aquaponia e tal, tenho lá minhas, eu tenho lá minhas dúvidas, né? Se alguma coisa não poderia interferir no nascimento das larvas, né? Na eclosão. Né? É só esse comentário que eu ia fazer daquele primeiro vídeo, né? Aí queria aproveitar, então, e ia perguntar para o Mauro, essa calha que eu estou imaginando de criar as lêminas e o resto, essa biologia, esse plâncton, né? Profundidade, uns 40 centímetros, tá bom? Ou precisaria ser mais raso ou mais fundo? No meu entender, essa profundidade está bastante razoável, considerando o tamanho dos micro-organismos que vão trabalhar juntamente com as plantas.
Eu acho que está adequado. Você passa a data da inauguração. Ah, sim, com certeza. Vou querer aqui os amigos, todo mundo, E a vamos fazer uma gente churrascada aí. Vamos tomar uma trazer. champanhe, né, para inaugurar, quebrar uma champanhe e comer um churrasco de peixe, né? De antemão, eu já digo que essa explicação e mais o vídeo, né, que você fez lá do Airlift, né, eu já vou copiar aqui na minha caixa d'água que está jogando água para o tanque. Porque eu tenho um problema aqui que volta e meia transborda a água da caixa, né? E eu estou imaginando que se eu colocar esse airlift ajudando na saída da água, para sair a água, né? Eu creio que eu vou melhorar a circulação de água dentro dessa caixa d'água. Então, eu já vou copiar isso aí. E vou copiar com essa pedra porosa lá que o, o Ângelo, né? O Ângelo citou aí. Né? Vou arranjar aquela pelota lá de pedra porosa e vou colocar lá para fazer isso aí. Para sair mais água da minha caixa d'água. Sim, é interessante porque tem vários videozinhos aí. Depois eu faço umas coletas de umas coisas e coloco lá no grupo que gente usa assim, sem levantar nível. Pega do fundo dos tanques e joga para cima só para homogeneizar a oxigenação, para causar um movimento e homogeneizar, né? Não ficar só oxigênio na superfície. Abaixa a profundidade de oxigênio, né? É bem interessante. Tipo em tanque de criação de tilápia, os caras colocam no meio assim alguns airlift, puxa o lodo do fundo e joga o lodo para cima, ao mesmo tempo que joga o lodo que disponibiliza para elas ficarem comendo, ainda oxigena o fundo, né? Não deixa criar aquela zona morta. É bem interessante as aplicações que tem de airlift, viu? Ele é um pouco caro por litro bombeado, por conta da energia que gasta para gerar o ar, né? Mas tem alguns lugares que é economicamente até mais barato do que se fosse usar bomba, vamos dizer, eletromecânica, né? Bom, se não tiver nenhum comentário, eu queria agradecer hoje aí a presença do Kaique e da Júlia, que acompanharam aí essa reunião. Sejam bem-vindos. Apareçam mais. Só para finalizar, mais uma vez, gratidão por vocês terem me apresentado esse mundo maravilhoso dos químbios. Estou cada dia gostando mais deles e muito grato a Mário, Mauro, a todo mundo aí do grupo que sempre, né, botaram fogo nessa lenha e espero que está conseguindo desenvolver alguma coisa que honre a fé que vocês puseram em mim aí. Gratidão mesmo do fundo do coração. Poxa, você está de parabéns aí também. Seu trabalho aí é uma dedicação imensa, um projeto bacana desse aí, vai dar boas repercussões e tem convicção que isso aí é que ajuda bastante a gente nessa disseminação de trabalhos de qualidade superior. Ótima semana para todo mundo, gente. Um abração. Um abraço, até mais, pessoal. Um abraço, até já, boa semana.